A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui nesse domingo, dia 19 de abril, para gravarmos o culto de hoje. Logo mais estará sendo disponibilizado para todos os irmãos, para que juntos participemos desse culto, glorifiquemos e exaltemos o nome do Senhor. Quero incentivar a você, meu prezado irmão e irmã, faça o seu culto, faça o culto doméstico e, se possível, ligue ali a televisão. Se você tem a TV Smart TV, você consegue puxar ali pelo YouTube o nosso culto e participar com toda a família ali no aconchego do seu lar. Meus amados, quero muito que vocês façam isso. Adorem a Deus, louve ao Senhor dentro do vosso lar. Estamos aguardando o momento em que Deus repreenderá essa tempestade, este vento, e poderemos voltar à casa do Senhor. Nós iremos fazer uma oração e eu quero convidar aqui o pastor Eloy para que ore ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos louvar a Deus, orando a Ele, para oferecermos esse culto em gratidão e louvor ao seu nome. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer pelo dom da vida, por ter guardado a nossa casa, a nossa família e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nós te pedimos, receba o nosso louvor, receba, Senhor, o fruto dos nossos lábios, o louvor que vamos entoar para glorificar e exaltar ao teu nome. Através deste culto, Senhor, opera maravilhas na casa dos teus servos, abençoa a tua palavra que será ministrada e que tudo possa honrar e glorificar ao teu nome. Permaneça conosco, te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui com a equipe costumeira que nos dá o devido suporte para que seja realizado esta gravação de culto. E hoje eu convidei nosso irmão Ângelo, que é o coordenador dos adolescentes aqui da sede. Logo mais ele estará transmitindo uma palavra especialmente para os adolescentes aqui da sede. Meus irmãos, eu queria passar algumas informações a todos vocês. Eu desejo que todos estejam bem, com saúde, né? Espero mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que brevemente voltaremos a nos reunir aqui. Como disse o pastor José Wellington no seu pronunciamento na sexta-feira, ele diz: voltaremos a nos abraçar, né? Voltaremos a nos cumprimentar com o próprio punho, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, como é do vosso conhecimento, o governo decidiu prorrogar um pouco mais o isolamento social, então iremos, nessa palavra do governador, até o dia 10 de maio. Então estamos ainda impossibilitados de ocupar este santuário com a presença dos irmãos até o dia 10 de maio. E estamos orando, quem sabe depois do dia 10 poderemos voltar. Deus está no comando e no controle de tudo. Outra coisa, meus irmãos, quero informá-los que nós vamos continuar aqui com o nosso plantão, toda quarta, sexta, das 18 às 20 e no domingo das 9 horas da manhã às 11. Estamos aqui reunidos, gravando o culto de quarta, o culto de sexta, o culto de domingo. E temos aqui também, meus irmãos, nosso irmão Ribamar, que está aqui com o coração aberto para receber os irmãos e aqueles que sentem no seu coração de trazer o dízimo, a oferta do Senhor. Os irmãos poderão vir, nosso irmão Ribamar estará aqui para atendê-los em nome do Senhor Jesus. Também, meus amados, nós continuamos a trabalhar. Ontem mesmo estive ali no Canjica, chegaram já a telha para o telhado da outra parte que estamos construindo. Chegou ali areia, cimento, e os irmãos estão trabalhando ali, meus irmãos, estão já acabando aquela construção, e quando voltarmos ao nosso convívio normal, eu creio que já a igreja do Canjica já vai se reunir no novo templo.
está realmente adiantado aquela obra, os irmãos estão doando o dia de trabalho ali, lógico que observando esse distanciamento, né? Um pedreiro trabalha ali, o outro trabalha do outro lado, para que a gente também tenha essa prudência e esse cuidado enquanto estivermos nessa situação. Meus amados, então, aqueles que querem contribuir com aquela quantia para a construção, para as reformas, os irmãos poderão trazer. O irmão Samuel também está dando plantão aqui conosco nos dias de quarta, sexta e domingo pela manhã. Outra coisa, meus amados irmãos, nós estamos tendo aí a aula da Escola Bíblica Dominical, está indo ao ar ali pela plataforma do YouTube, às 9 horas da manhã. A aula é para os adultos, mas o jovem, adolescente que quiser assistir à aula, participar, é bem-vindo. O pastor Eloy está ali sempre trazendo uma palavra conforme a lição de cada domingo. Também, meus irmãos, esta informação é de suma importância, porque eu quero pedir ao meu irmão, à minha irmã, aos seus filhos que são membros da igreja, batizados nas águas, que, permitindo o Senhor, no próximo domingo teremos a ceia do Senhor. Como faremos isso? Meus amados, nós não podemos nos reunir aqui. Então, nós vamos copiar o que o nosso pastor presidente está fazendo exatamente no dia de hoje, ali no Belenzinho. Os irmãos estão indo no seu carro, e ali na Rádio Leste, o pastor está gravando o programa, o culto, está sendo levado ao ar. Os irmãos pegam o kit da ceia, que é o pão, é o cálice, e no momento em que será lido a palavra concernente à ceia e orado pelo pão, nós participaremos do pão. E quando pegarmos o cálice e orarmos pelo cálice, participaremos do cálice. E isso os irmãos farão dentro da vossa casa, dentro do vosso lar. Então, nós disponibilizaremos, colocaremos à disposição dos irmãos o kit domingo pela manhã. Mas eu digo aos irmãos o seguinte: durante a semana eu vou passar uma orientação melhor a todos vocês, para que a gente não erre, para que a gente faça as coisas direitinho e tudo dê certo. Então, na semana, eu vou postar ali no nosso grupo de WhatsApp como será feito a distribuição desse kit. Lógico, meus amados, que tomaremos todo o cuidado, toda a higienização. Nós disponibilizaremos alguns diáconos que estarão aqui na frente da rua, aqui da igreja. Eles estarão com luvas, estarão com máscara, e os kits todos lacrados, então não há problema de contaminação. E nós entregaremos, o irmão virá com o carro, vai abrir apenas a janela do carro do motorista, ele recebe o kit, né, na quantidade de pessoas que tem o seu lar. Por exemplo, o seu lar tem 4 pessoas que participam da ceia, então o motorista, o irmão, né, que vier dirigindo o carro, ou a irmã, levará os 4 kits, para que no momento do culto nós possamos assim participarmos juntos da ceia do Senhor. Nós, na semana, falaremos um pouquinho mais sobre isso, e eu peço aos irmãos que estejam ali atentos às nossas informações no nosso grupo de WhatsApp ali da sede, por favor. E se algum ainda não está naquele grupo, meus irmãos, convide eles, mande para a nossa secretaria, mande para a irmã Priscila Amaral, e ela vai adicionar, para que você possa estar inteirado das coisas que estão acontecendo enquanto durar este isolamento social, ok? Então, meus amados irmãos, nós iremos louvar a Deus, já dado estes avisos, iremos louvar o nome do Senhor, e eu quero convidar aqui nosso irmão Nicolas, nossa irmã Dani, para que louve ao Senhor com os hinos da harpa, e todos nós também vamos acompanhar. Você aí na sua casa, abra a harpa também e acompanhe, louve a Deus conosco, amém? Vamos lá, meus irmãos, pode anunciar o número.
o hino 86, irmãos. Pela fé que uma vez me foi dada pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu tirei ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. O hino 212, irmãos. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará.
Jesus. Aleluia. Nós venceremos por Jesus Cristo esta peleja tão tremenda e todos, com a ajuda do nosso Deus, chegaremos à glória eterna. Meus amados irmãos, quero convidar aqui nosso irmão Ângelo, coordenador dos nossos adolescentes aqui da sede, e o segundo coordenador setorial aqui do setor 21. Vamos ouvi-lo? A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, adolescentes. Bom é estar na casa do Senhor, né? E mais uma vez aqui, podendo falar com vocês, mesmo a essa distância, né? Quando olho aqui para o lugar onde vocês costumam sentar, até mesmo no culto setorial, dá para ver e lembrar do rosto de cada um de vocês e a saudade, né, de estar presente aqui com vocês. E neste momento, que é um momento, né, que todo mundo está aí se protegendo e nas suas casas, é o momento da gente estar um pouco distante, mas não distante do Senhor. Isso não quer dizer que temos que nos afastar da presença dEle, muito pelo contrário, é o momento a qual nós podemos chegar mais próximo de Deus, né? Quantos de nós talvez aproveitávamos aí os dias que estavam na escola, até mesmo fazendo o curso, falava assim, eu não tenho tempo para ir para a casa do Senhor, eu não tenho tempo para orar, e hoje você está dispondo desse tempo. Então, aproveite esse momento, que esse momento seja realmente um momento para se aproximar de Deus em meio a tudo que está acontecendo, né? E eu queria estar lendo para vocês aqui uma palavra que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 17, tá? E começando a partir do versículo... Desculpa, gente, versículo 16, tá? Começando a partir do versículo 6, que fala da vida de Samuel, né? Quando Samuel é ungido e depois de toda a sua trajetória. Para não demorar muito, eu vou lendo, tá ok? 1 Samuel, capítulo 16, 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E agora a gente vai vendo que descendo, Samuel vai até a casa para ungir a Davi. E ele vai falando, né, que todo mundo conhece essa história a respeito de Davi, que vai passando todos, e lá no versículo 10, versículo 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse ele, ainda falta o menor, e eis que esse apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. A gente vê que que Davi era um menininho que cuidava de ovelhas. Ele estava distante lá no pasto, até mesmo esquecido pelos seus familiares. Mas aí a gente vê que Samuel questiona Jessé, seu pai, se acabaram todos os jovens daquela mesa, dos filhos dele. Ele diz que não, que restava o menor que estava cuidando das ovelhas. Então, ele manda chamar ele. E aí a gente vê que, olha o plano de Deus. Até então ele era esquecido, mas Deus já tinha visto Davi e já disse a Samuel que ele seria rei de Israel. Então, e aí a gente vai vendo que isto acontece, que, né, ali Samuel unge a Davi como um rei e volta para a cidade. E a gente vê que a história dele, ele não vira rei da noite para o dia. Há um tempo ali. A gente vê que até mesmo antes disso, o Davi, né, destrói Golias, derrota Golias. E aquilo vai acontecendo quando você vai ler nos capítulos de Samuel, até mesmo a gente vê que Samuel se torna rei lá no segundo livro de Samuel, versículo 5, né, capítulo 5, que ele se torna rei. A gente vê que tem um tempo determinado para isso acontecer. Então, o que eu quero trazer com isso para vocês, adolescentes, para vocês jovens, até mesmo os irmãos? Que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo na qual nós somos chamados, há um tempo que a gente tem que sim esperar e respeitar, né, e sendo cumprido. Então, você, adolescente, você jovem, vocês não estão esquecidos pelo Senhor, né? Vocês estão muito mais próximos do que vocês imaginam. Basta somente vocês aproveitar o momento que vocês têm, dobrar os vossos joelhos, orar a Deus, consagrar a sua vida. Aproveita esse tempo. Olha só a história de Davi. Davi era um menino esquecido, depois ele volta, né? Samuel unge ele a rei, e aí começa toda a sua história. E acontece uma batalha na qual os filisteus estão guerreando. Davi vai pelo seu pai mandado lá,
E ele olha, vê o gigante afrontando a cidade, e ele fala: quem és tu, né, para afrontar o Deus Todo-Poderoso? Que diz bem assim, ó, no versículo de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem te tenhas afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei e te tirarei a cabeça. Olha só como importância. Davi, já mesmo sendo ungido, ainda não era rei, mas ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele, ele tinha a ousadia. Que você jovem, que você adolescente, não perca essa ousadia que tem estar na casa do Senhor, a alegria, o prazer. Não é por causa dessa distância que vocês vão ficar esquecidos. Deus tem olhado para vocês aí na sua casa, Deus tem sondado cada um de vocês. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus amados, eu tinha convidado o irmão Renato para estar presente também, mas ele teve uma crise de rins nessa madrugada e teve que ser medicado, mas logo mais estaremos orando pelo nosso irmão e quero crer em Deus que na quarta, sexta ou domingo que vem, ele estará aqui conosco também, dando uma palavra para os nossos jovens aqui da sede e também de todo o setor. Meus irmãos, estaremos ouvindo nossos irmãos louvarem a Deus. O Nicolas tem um hino para apresentar ao Senhor. Nós estaremos acompanhando esse hino. Vamos ouvir. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, louve na sua casa, se você puder. Não fique de boca fechada, adore Deus aí, junto com a gente. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Nosso amigo Santo Espírito chame ele pra perto. Esperamos pelo teu soprar, com seu olho venha nos ungir. Peço pra ele jogar fogo em si mesmo. Com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo,
deixe ir sem te sentir. Não me deixe ficar, não, sem o teu tocar. Não me deixe ir sem te sentir. Não me deixe ficar aqui sem o teu tocar em mim. E não me deixe ir sem te sentir. Não me deixe ficar sem o teu tocar. Não me deixe ir sem te sentir. Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Também nossa irmã Dani tem um hino para apresentar ao Senhor. Vamos ouvi-la. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços. É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu
por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é o que nos faz descansar, né, irmãos? Mesmo nas horas difíceis pelas quais passamos, o Senhor está presente. Eu queria cantar um hino, já falei aqui com o Nicolas, com a Dani. Nós cantaremos, louvaremos ao Senhor, um hino muito conhecido de todos vocês, mas vivemos um momento que muita gente, irmãos, está tendo problema de autoestima. É verdade. Fiquei sabendo esta semana que algumas pessoas entraram em parafuso por causa desse isolamento social. Mas, meu amado, Deus é contigo. Deus está presente na tua vida. Deus é comigo. E não precisamos, irmãos, nos desesperar. Nós somos alguém. O Espírito de Deus habita em nós. E Ele está presente conosco. E eu quero louvar a Deus com esse hino, quero convidá-los para me ajudar. Eu vou puxar aqui a altura e nosso irmão Gustavo me acompanha. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluia. Glória a Deus. Nicolas. Quero que valorize o que você tem. Glória a Você Deus. é um ser, você é Glória a alguém Deus. tão importante para Deus e você. Nada de ficar sofrendo angústia e dor Glória a neste Jesus. seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do que você tem. Aleluia. Vença o seu Eu medo. venho falar Vença o seu complexo. do que No poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move
você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluia. Glória a Deus. Você tem um valor. Um valor. Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos. Meus amados, nós iremos meditar na Santa Palavra de Deus. Eu quero convidá-los para que peguem a Bíblia, meu irmão, e abra a Bíblia na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1. Deixa eu me localizar aqui, só um minutinho. Capítulo de número 4, o versículo de número 18. Glória a Deus. Queria muito que você tomasse a Bíblia na mão. Você está participando do culto, faça isso. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 18 da primeira carta do apóstolo Pedro. Nos diz assim: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Essa tradução da Almeida atualizada, e nós temos, eu fiz questão aqui de pegar uma outra tradução para a gente ter uma interpretação mais definida deste texto, o que realmente o Espírito Santo falou a Pedro quando ele escrevia. Na versão nova americana diz assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? É uma pergunta. Pedro está fazendo aqui uma pergunta para os irmãos que estavam lendo a sua carta, a sua epístola. Se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio? O que será do pecador? O que será daquele que menospreza a graça de Deus? O que será daquele que não está nem aí com Deus, não se importa com as coisas de Deus? O que será do ímpio e do pecador? Veja que é uma pergunta que nos chama a atenção. Eu e você cremos em Cristo para a salvação da nossa alma. Pedro, quando ele se levanta ali do cenáculo cheio do Espírito Santo, capítulo 2 de Atos vai nos relatar a descida do Espírito Santo. Aquele homem que alguns dias atrás havia negado Jesus por 3 vezes, agora revestido do poder de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, ele se levanta para defender a mensagem do Evangelho. E entre as suas palavras, na sua pregação, ele diz que em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Ele vai dizer: nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome precioso, glorioso de Jesus Cristo. Paulo, quando vai tratar teologicamente sobre este nome, lá na carta aos Filipenses, ele vai dizer que a Jesus foi dado um nome que é sobre todo nome, sobre todo nome. Ele depois vai concluir dizendo que ao nome de Jesus, veja como é poderoso esse nome, como é glorioso esse nome, não só na terra, mas no céu e debaixo da terra. Paulo vai dizer que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus e confessará o nome dele
o nome Jesus quer dizer Salvador. Em nenhuma outra salvação. Mas Pedro vai dizer aqui que só o justo se salva. Na nova versão aqui que lemos, é com dificuldade que o justo se salva. Isso nos transporta à pergunta que fizeram a Cristo quando ele andava pelas ruas da Judéia. Alguém perguntou ao Senhor: Senhor, são muitos que se salvam? E Lucas escreve a resposta do Senhor lá no seu Evangelho, capítulo 13, versículo 23 ao 24. Você tem ali a resposta de Jesus à pergunta daqueles ouvintes. Capítulo 13 de Lucas, se você puder pegar a Bíblia, pegue ela, vamos ler o versículo 23 e 24. Disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus deu a resposta. Eu quero aproveitar aqui e dizer: Jesus nunca vai deixar você sem resposta. Jesus nunca deixa ninguém sem resposta. Pode ser que a resposta de Jesus não vai te agradar. Pode ser que a resposta de Jesus não seja a resposta que você queria ouvir, que você queria ter. Mas a resposta de Jesus é uma resposta definida, é uma resposta com sabedoria, e pode acreditar, o que Jesus fala é a verdade. E ele responde: porfiai. Ele não dá uma resposta definida para quem lhe pergunta, porque a pergunta é: são muitos que se salvam? Jesus poderia responder: olha, vai ser muitos, não, vai ser poucos, não. Ele traz um assunto aqui um pouco mais delicado para a gente trazer para a nossa existência. A nossa vida é tão curta aqui nessa terra, mas devemos aproveitar que já fomos salvos pelo Senhor para viver para Ele. Ah, meus irmãos, eu creio que passado esse temporal, passado esse vendaval, muitos crentes irão melhorar. Muitos crentes definirão melhor a sua vida com Deus. Muitos de nós vamos entender que um verme, um ser invisível aos olhos humanos, está matando milhares e milhares de pessoas. Nós vamos começar a refletir que nada somos, que este corpo veio do pó e ao pó ele vai retornar. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para nos resgatar do pecado, que o salário do pecado é a morte. Então ele veio nos tirar dessa maldição que foi estabelecido desde o jardim do Éden. Tu és pó e ao pó voltará. Nós falamos domingo passado da ressurreição, e esta é a salvação do Senhor, porque a salvação não é só no nosso espírito, na nossa alma, mas a salvação também atinge o nosso corpo. Mesmo o corpo daqueles irmãos que já não existe mais nada, virou pó, mas no dia da ressurreição eles se levantarão e o corpo será glorioso. O corpo será conforme Deus definir, mas será um corpo glorioso. Paulo fala sobre isso, mas não é o nosso assunto, eu quero me deter aqui na salvação. A resposta de Jesus é essa: porfiar. O que é uma porfia? É uma peleja. O que é porfiar? É lutar. Se eu quero algo, eu vou lutar. Se eu quero salário no final do mês, eu vou ter que trabalhar. Às vezes levantar cedo, com chuva, com sol, com neve, com trovão ou sem trovão. Não importa. Eu tenho que ir para o trabalho se quero o meu salário. E assim é a salvação. A salvação é pela graça. Nós já vamos ler Efésios, quando Paulo diz: pela graça sois salvos. Mas tem muita gente que interpretou errado a palavra de Paulo. Porque Paulo vai defender esse assunto sobre graça, porque alguns começaram a dizer: se é pela graça, então podemos pecar,
Porque Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não era essa a visão do apóstolo. Porque ele diz, Cristo não é ministro do pecado. E ele vai dizer isso, então vamos comer e beber, vamos pecar, porque aí a graça vai superabundar? Não, senhores. Nós que já fomos mortos pelo pecado e o batismo nas águas refletiu isso, foi uma decisão pública, uma confissão pública de que estávamos morrendo para o pecado, estávamos morrendo para o mundo no seu sistema apartado de Deus, para, subindo das águas batismais, vivermos para o Senhor nosso Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Como viver no pecado? Como praticar as coisas das quais Deus condena? E achar que a graça dele vai aumentar porque está abundante o pecado em nossa vida? Não, senhores. É o que Pedro está tratando aqui na sua primeira carta aos irmãos. Meus irmãos, e veja que a carta de Pedro não é endereçada a um estado, a uma cidade, a um grupo de irmãos, como as cartas de Paulo eram definidas por regiões, carta aos Filipenses, carta aos Efésios. Não, a carta de Pedro é universal, porque o pecado é universal, mas a salvação de Deus também é universal. Deus não salva só judeu, Deus não salva só brasileiros, Deus não salva só americanos, Deus salva as pessoas de todas as nações. Quando João foi arrebatado, e no livro do Apocalipse ele relata, ele viu ali uma multidão de gentes salvas, vestidas de vestes brancas. E ele conseguiu detectar aquelas pessoas, eram gentes de todas as nações, povos, tribos e línguas. Então a salvação é universal. Deus quer salvar a todos, mas Pedro vai dizer que é com dificuldade. E Jesus está respondendo aqui para esse cidadão que lhe perguntou, são muitos que são poucos, ele diz isso, são poucos os que se salvam. Jesus, porfiai, lute, meu irmão, por tua salvação. Entenda que o seu marido não te salva, que a sua esposa não te salva, que não é o pastor que te salva, não é o bispo, não é o apóstolo que te salva. O nome poderoso para nos salvar é Jesus Cristo, único mediador entre Deus e o homem pecador. É o único que pode entrar no meio. É o único que pode chegar diante de Deus e dizer, Pai, perdoa ele, porque eu derramei o meu sangue pelos pecados dele. Ele é o único, não há outro. Paulo vai dizer, Pedro também disse, em nenhum outro há salvação. Mas Pedro está dizendo que essa salvação vai nos custar alguma coisa. Porque quando alguém ouve que a salvação é pela graça, alguns estão interpretando, então é gratuito. Meus irmãos, cuidado. Eu realmente não poderia pagar a salvação. Não haveria ouro e prata que pagasse. O sangue de bodes, de touros, que os judeus derramou durante centenas de anos, apenas cobria o pecado dos judeus, e era uma questão de consciência, porque quando eles viam que Deus recebeu o sacrifício pelo pecado, o sumo sacerdote saía do Santíssimo Lugar vivo, o povo dava júbilo de glória, porque sabia que Deus havia recebido o sacrifício. E eles estavam, vamos dizer, inocentados diante de Deus. Mas aquele sangue dos animais apenas cobria o pecado. Mas quando João vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira. Agora não é cobrir, é tirar o pecado do mundo. Então Jesus pagou o preço da minha e da sua salvação. Por isso ele é o único mediador. Por isso ele é o único que pode entrar entre mim e Deus e interceder por mim e falar a meu respeito como um advogado tentando me defender. Nós precisamos dele. Mas não tenha dúvida que Deus espera de mim
que eu seja diligente acerca da minha salvação. Vejo, senhores, que todos os dias nós nos lavamos, tomamos o nosso banho, trocamos a nossa roupa. E por que fazemos isso? A higiene pessoal. A vida espiritual exige isso de mim. A vida espiritual exige confissão de pecados. A vida espiritual exige que eu me aparte do pecado. A vida espiritual exige que eu ande com Deus. A vida espiritual vai me exigir que eu agrade a Deus através do meu comportamento, dos meus atos e das minhas palavras. É isso que Pedro está dizendo. É com dificuldade que o justo se salva. Paulo, quando vai tratar acerca dessa nossa vida cotidiana e espiritual, Paulo vai dizer que temos que nos revestir, capítulo 6, eu não disse ao Eloy para colocar esse capítulo, mas capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, ele diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, e devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. As ciladas dele é para nos derrubar da presença de Deus. A cilada que ele prepara para mim e para você é para nos tirar da presença do Altíssimo. É para que percamos a salvação que um dia recebemos de graça pelo Senhor Jesus. Então o que temos que fazer? Nos revestir da armadura. E por que o soldado se revestia de armadura? Ele só colocava a armadura quando ia para a peleja. Então entenda isso, a sua vida é uma constante peleja. A minha vida espiritual é uma constante peleja. E nós não podemos, meus irmãos, dar mole. Não podemos vacilar. É lógico que por nós mesmos não vamos conseguir, mas com a ajuda de Jesus Cristo, seremos mais do que vencedores. Paulo vai dizer isso, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quanta gente, irmãos, que a gente já pregou o Evangelho, quantas pessoas que eu falei de Jesus, mas olha, eu vou esperar um pouquinho, eu ainda tenho algumas coisas para acertar. E quantos deles, irmãos, não tiveram uma segunda chance, morreram em seus pecados? Quantas pessoas que estavam dentro das igrejas e pareciam salvos, mas acabaram abandonando a fé. E interessante, irmãos, que a gente vê as Escrituras, finalizou os escritos do compêndio aqui da nossa Bíblia Sagrada, os 66 livros, praticamente na época dos apóstolos. De lá para cá nada mais foi acrescentado e não deve ser. Mas, meus irmãos, a Bíblia relata de tanta gente que seguia Jesus e depois o deixou. Então percebemos que precisa porfiar, precisa lutar. É com dificuldade, mas nós venceremos. Atos dos Apóstolos vai registrar o fato que aconteceu com Paulo quando ele foi apedrejado. E ele caiu como morto, os discípulos rodearam o apóstolo do Senhor e falaram, já era. Tomou muita pedrada, deve ter rachado o crânio, deve ter se arrebentado todo. Mas daqui a pouco aqueles discípulos com certeza fizeram ali uma oração e Paulo se levanta, sacode, a Bíblia diz que ele sacode a poeira, ele bateu na sua roupa tirando o pó, olhou para aqueles irmãos, Paulo cheio de vida, cheio da graça e diz, irmãos, é por muitas tribulações que entraremos na vida, mas nós entraremos. Então é por tribulação, meu irmão, nós estamos vendo o mundo choroso, as famílias lamentando os seus mortos, lutam para controlar as coisas e parece que
Foge do nosso controle, foge do controle da ciência, dos médicos, o que está acontecendo. Mas, meu amado irmão, nos afligimos. Temos orado pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente, alguns trabalhando 15, 16, 18 horas por dia, para tentar salvar as pessoas. Oramos pelos irmãos que têm que sair para trabalhar porque estão naqueles serviços essenciais e não podem ficar isolados. Temos orado uns pelos outros, temos orado pelas famílias que estão na presença de Deus. Eu tenho certeza que muitos pastores estão nos cobrindo com oração. Eu tenho certeza que as irmãs do círculo de oração nos cobrem com oração. Mas não tenha dúvida que no mundo temos aflição, então temos que pelejar, temos que lutar. É com dificuldade, mas o justo será salvo. Quando Paulo vai falar sobre a graça, realmente ele diz isso. Em Efésios capítulo 2, verso 8, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a salvação aqui, ele diz que é pela graça, mas o meio da salvação, o meio por meio da fé. E uma fé inoperante não é fé. Fé sem ação não é fé. Tiago vai falar sobre isso. Mostra a tua fé sem as tuas obras e eu mostrarei as minhas obras. Porque fé subentende-se em ação. Se eu creio em Deus, se eu tenho fé em Deus, eu vou obedecer a Deus. Se ele disser que determinada coisa eu não devo fazer, se eu tenho fé nele, eu não vou fazer. Não importa o que alguns dizem, não importa o que alguns falem, não tem nada a ver. Esse assunto que vos trago é um assunto que muita gente que quer viver de qualquer maneira debate, questiona. Se você fala de céu e inferno, se falar de céu, ainda todo mundo vai ficar até um pouco tranquilo, ainda que alguns acham que é utopia. Mas falar de inferno é provocar a ira de muitas pessoas. Mas, meus amados, se temos fé em Deus, nós vamos crer na palavra dele. Se temos fé em Deus, nós vamos crer que haverá um juízo. Então eu vou lutar pela minha salvação. Jesus revelou a salvação para mim. E eu não posso desclassificá-la, eu não posso diminuí-la, eu não posso fazer da graça de Deus em vão. Paulo vai dizer isso aos romanos: não receba a graça de Deus em vão. Receber em vão é não dar o valor, o devido valor. Então Pedro diz: é com dificuldade que o justo é salvo. Jesus vai dizer: lutem para ser salvo. Lutem por andar pela porta, por andar pelo caminho estreito e entrar pela porta estreita. Aí ele vai dizer, em outro, parece que Mateus registra isso, né? Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos entram por ele. Nem sempre a multidão está certa, nem sempre. Aquela multidão que dizia: crucifica este homem e liberta Barrabás, o bandido, eles estavam errados. Então não vai na conversa da multidão, fique com a palavra do teu Deus. Lute por tua salvação. Não sabemos ainda quantos tempos vamos ficar assim isolados. Muitos menosprezam os cultos na igreja. Porque dizem: não preciso, só preciso de Jesus. Não, você precisa de comunhão.
João vai escrever na sua primeira carta: se andamos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros. Está aqui uma comunhão horizontal. Eu não posso ser um crente, um tição separado do fogo. Paulo nunca fez isso, Jesus nunca fez isso. Lucas vai registrar que Jesus estava costumeiramente nas sinagogas. Era o templo dos judeus, ele ia se reunir ali para cultuar a Deus. Jesus nos dá o exemplo. Paulo sempre chegava em uma cidade, se não existia, ele fundava uma igreja. Se já tinha igreja, ele ia aonde tinha igreja para falar de Jesus. Atos vai registrar isso. Tem muita gente que está enganado, porque já foi enganado pelo diabo. As astutas ciladas dele, veja, não é uma cilada clara, são astutas. Ele traz alguma coisa que você não percebe, é igual aquelas pessoas quando caçavam um passarinho, armavam arapuca. Ele não ia pôr ali de tal maneira que o passarinho via, porque o passarinho ia dar no pé, ia bater as asas, ia se livrar. Então se escondia alguma coisa para derrubar aquela ave. E assim o Satanás faz. Ele arma para derrubar a sua vida, para derrubar a nossa vida. Mas se estamos revestidos da armadura de Deus, se estamos pelejando pela nossa fé, nós não entraremos nas astutas ciladas dele. Deus te livrará, Deus me livrará, porque o nosso coração está tendencioso a obedecer ao Senhor. No versículo 10 do capítulo 2, Paulo vai dizer: somos feitura sua. Ele está falando que nós somos feituras em Cristo. Aí ele vai dizer: criados em Cristo Jesus, para o quê? Para boas obras. Então veja, a graça vai me obrigar a praticar boas obras. E que obras são essas? Paulo vai responder no versículo 10, continuando: as quais Deus preparou para que andássemos nela. E é uma luta. O espírito luta contra a carne contra o espírito. E nós temos essa briga diária. Quem vencerá? O espírito ou a carne? Você responde, meu irmão, e eu respondo por mim. Então lute, porque é com dificuldade que o justo se salva. Aleluia! A salvação é de graça, mas a salvação pela graça, por meio da fé, nos levará a praticar as boas obras em Cristo Jesus. Jesus é o exemplo de vida para mim e para ti. Qual é a dificuldade? Lembra de Noé? Noé não achou graça. A Bíblia, Gênesis, vai dizer que Noé achou graça diante de Deus. Deus olhou toda aquela humanidade, a população do mundo antigo, e olha para Noé. Deus achou Noé gracioso. Noé alcançou a graça de Deus, o favor de Deus. E aí Deus se revela a ele: Noé, eu vou mandar o dilúvio. Mas você achou graça diante dos meus olhos, Noé. E eu quero que você faça uma arca, para que salve você e a sua família. É o nosso precioso Jesus. Deus já nos deu Jesus, a arca da nossa salvação. Então temos que obedecer o Senhor, temos que lutar. Vai ser muitas dificuldades ainda, mas como você venceu até hoje, você vai continuar vencendo. Eu tenho confiança que o Deus que me trouxe até aqui vai me conduzir até o fim. E naquele dia glorioso receberemos a coroa de glória, a coroa da vida. Então, meu amado irmão, lute, é com luta mesmo, é com porfia, é colocando esforço que seremos salvos, mas seremos em nome do Senhor Jesus. O que Noé faz? Já achei graça, posso ficar à vontade, vivendo igual o povo da terra, porque
porque já achei graça mesmo, ele vai salvar. É o que muita gente está dizendo. Não, no final Deus vai salvar todo mundo. Se você não entrar na arca de Deus, você vai morrer. Você vai se perder. Você não será salvo. Veja, quando Deus diz a Noé, depois da arca pronta, Noé entra. Quando Noé entra, quem fecha a porta não é Noé. Porque Noé é ser humano, hoje é tudo pela humanidade, já perceberam? Só que a humanidade sem Deus não é nada. Ninguém gosta de ouvir isso, mas é a verdade. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E quando ele entra na arca, Deus vai e fecha por fora. Com certeza muita gente bateu. Noé, abre aí, rapaz. Você é meu amigo. Você é meu chapa. Oh, você é meu parente. Noé disse, meu amigo, quem fechou foi Deus, eu não tenho a chave. O dilúvio veio. Jesus vai falar sobre isso. O dilúvio veio e levou a todos. Mas Noé foi salvo. Então lute por sua salvação. Se tem que construir a arca, construa. É bem verdade que isso é uma comparação, porque Jesus Cristo já deu a sua vida por nós. Não temos que nos bater, nos fazer alguma coisa para ser salvo. Ele já pagou o preço, mas eu tenho que andar conforme a vontade de Deus. Eu tenho que andar em santidade. O escritor aos Hebreus vai dizer, tenha paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amados, sei que esta é uma palavra forte, mas é a palavra do Senhor. E nós estamos firmados nela. É ela que nos salva. Jesus vai dizer uma coisa para os seus seguidores. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar, irmãos, é complicado. Você sabe que é difícil. Quando alguém te afronta, é difícil a gente querer se negar. A gente quer partir para cima. Quando alguém nos faz mal, e quando Jesus diz que temos que perdoar, percebe como a cruz começa a ficar pesada? Percebe como é difícil? E é com dificuldade que o justo se salva, mas Jesus vai dizer, se não vos perdoardes de todo o coração, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. É com dificuldade. Mas Deus nos ajudará, Deus te ajudará, Deus me ajudará. E nós conseguiremos alcançar a coroa da vida eterna. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3, encerro as minhas palavras, lendo esse texto tão maravilhoso das Sagradas Letras. O escritor aos Hebreus vai dizer, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus fez uma proposta de vida eterna para você. Não abandone a proposta de Deus, fique firme, lute por ela. Versículo 2, olhando para quem? Para Jesus. Porque ele, antes de ser crucificado, ele disse aos seus discípulos, eu venci o mundo. O que Jesus queria dizer ali? Os que estiverem comigo vencerão também, porque eu os ajudarei. Você está com Jesus, então você é vencedor. Se eu estou com Jesus, sou vencedor. Estamos com Jesus, somos vencedores. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, há um gozo proposto para ti, há uma alegria, há uma vitória, há uma coroa preparada para ti. E por causa dela, suporte a cruz. Despreze as afrontas. É difícil desprezar a afronta. Quando somos afrontados por alguém, nós queremos revidar. Mas Jesus desprezou a afronta. Quem não se lembra do Gólgota, o caminho do Gólgota, havia crucis. As pessoas dando bordoada, as pessoas falando mal dele, ele levando a cruz.
Mas a Bíblia vai dizer, ele suportou a cruz e desprezou as afrontas. Quando as mulheres justas batiam no peito e diziam, cuidado deste homem, ou este homem inocente, não merece isso. Jesus para e ainda diz a elas, não chorem por mim, chorem por vocês. Jesus desprezou a afronta, foi firme olhando para o Gólgota. E depois de ter suportado a cruz e desprezado a afronta, a Bíblia Sagrada vai falar do triunfo, e ele se assentou à destra do trono de Deus. Aonde está Jesus? Assentado no trono. João ouviu ali, João viu ele lá. Aleluia, ele diz no livro do Apocalipse, eu vi um semelhante ao cordeiro, e estava sentado sobre o trono. Que maravilha, meu irmão. Eu tenho certeza que você vai continuar lutando por tua salvação, porfiando por tua salvação, mesmo com toda a dificuldade que estamos enfrentando. Não pare de lutar, continue em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Estaremos, meus amados, orando ao Senhor e encerrando o nosso culto. E torno a dizer a todos vocês que ainda esta semana colocaremos ali no grupo da sede as orientações de como faremos a ceia do Senhor no próximo domingo. Então, próximo domingo teremos aqui o culto de ceia. Não vai ser presencial, mas eu vou dizer ali para os irmãos como faremos, ok? Deus abençoe a todos, uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela realização deste culto. Foi gravado, Senhor, e será levado ao ar para que os irmãos possam participar. Abençoa cada família, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã. Pai, nos dê força, nos dê graça para pelejarmos até o fim e, por fim, alcançarmos a coroa da vida, a coroa de glória que o Senhor prometeu àqueles que te amam. Querido Deus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa o lar de teus filhos. Abençoa o bom Renato, Pai, teve essa crise de rins. Pai, estende a tua boa mão sobre ele, dá-lhe saúde. Abençoa a todos nós, Senhor. Abençoa a todo o teu povo. Abençoa a minha casa, minha esposa e meus filhos, meus netos, ó Pai, meu genro, minha nora. Ó Deus, estende a tua mão sobre nós, nos dê a tua proteção e a tua graça. Permaneça conosco. Quero pedir uma bênção para os irmãos que têm me ajudado aqui nesta gravação, Pai. Dá vitória a cada um deles. Ajude-os, Senhor. Oh, Deus querido e santo, receba a nossa gratidão, receba o nosso culto, pois em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos a Ti. Glória ao nome do Senhor. Glória ao Teu nome, Deus. Bendito és Tu, ó Pai. Continuamos a pedir pelo nosso pastor José Wellington, pelo nosso vice-presidente, pastor Wellington Júnior, por todos os pastores, todos os obreiros do Senhor, cada família. Dá-nos a tua bênção e a tua proteção, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça conosco. Todos digam amém. Deus abençoe.